Esse segmento é composto dos seguintes tópicos: como funciona o aprendizado de máquina, o aprendizado supervisionado, o aprendizado não supervisionado e o aprendizado por reforço. Vamos lembrar a definição. Machine Learning é um conceito que permite que a máquina aprenda com exemplos e experiências, e isso sem ser explicitamente programada. Então, em vez de você escrever o código, o que você faz é alimentar os dados com um algoritmo e este cria a lógica com base nos dados fornecidos. Os algoritmos de Machine Learning tornam seus programas inteligentes, permitindo que aprendam automaticamente com os dados que você fornece. Para desenvolver um algoritmo, geralmente dividimos o processo em duas fases: fase de treinamento e fase de produção. Fase de treinamento. Você separa uma grande quantidade de laranjas e faz uma tabela das características físicas de cada uma delas, como cor, tamanho, forma, local de cultivo, vendida por qual fornecedor, e talvez mais algumas dezenas de atributos. Você também inclui a variável target, digamos, se ela é saborosa sob algum critério decidido previamente. Você alimenta esses dados com o algoritmo de Machine Learning, que eu ainda não expliquei. Você acredita que ele aprende um modelo de correlação entre as características físicas de uma laranja e o sabor. Note que a variável target, o sabor, pode ser uma nota entre 0 a 10 no caso de uma regressão, ou simplesmente um sim ou não no caso de classificação. Fase de produção. Na próxima vez que você for às compras, você medirá as características das laranjas que está comprando e as alimentará com o algoritmo de Machine Learning. Ele usará o modelo calculado anteriormente para prever se as laranjas são saborosas. O algoritmo vai usar internamente as regras aprendidas através de, por exemplo, uma árvore de decisão. Finalmente, agora você pode comprar laranjas com grande confiança, sem se preocupar com os detalhes de como escolher as melhores laranjas. Mas tem mais. Você pode melhorar o algoritmo ao longo do tempo, pois à medida que ele é treinado, ele aprende com acertos e erros. Caso faça uma previsão errada, ele atualizará o modelo por si só. A melhor parte disso é que você pode usar o mesmo algoritmo para treinar modelos diferentes. Você pode criar um para prever a qualidade das maçãs, uvas, bananas ou mesmo modelos de automóveis. Os algoritmos de aprendizado de máquina constroem um modelo matemático baseado em dados de amostras. Por exemplo, suponha que temos uma coleção de milhares de frutas diferentes, entre elas laranjas, bananas, morangos e etc. Queremos desenvolver um sistema que, através da imagem da fruta, por exemplo, através de uma câmera digital, identifique se a fruta é uma laranja. Para isso, retiramos uma amostra, digamos 30% de nosso estoque de frutas, para fazer o treinamento. Primeiramente, lembramos que uma foto digital nada mais é do que uma sequência ou um padrão de bytes que variam de acordo com a intensidade da cor de um pixel da imagem. O processo para fazer isto começa com um conjunto de treinamento constituído de um grande número de frutas. Temos um operador de computador para quem cada fruta é mostrada, sendo sua tarefa inserir um sim ou não no programa, ou seja, se ela é ou não uma laranja. Note que não interessa se a fruta é um morango ou uma banana, mas simplesmente se é ou não uma laranja.
Note também que as laranjas não são obviamente idênticas entre si. Ao mesmo tempo que o operador alimenta a informação, é tirada uma foto digital da fruta que é associada à resposta do operador em um programa. Então, por exemplo, se uma laranja é selecionada, o operador dá uma resposta sim para a imagem dessa fruta. Se um morango é selecionado, o operador dá uma resposta não. Isto associa a cada fruta um padrão de bytes. Então, ao selecionarmos uma banana, temos um novo padrão de bytes. Uma nova laranja terá um padrão parecido com a laranja inicial, mas não exatamente igual. E finalmente um limão. Depois de fazer isto centenas de vezes, um padrão do que é uma laranja começa a aparecer, como mostra o contorno da figura. Não somente a geometria captada pela foto, mas também as nuances das cores. O que fizemos acima foi treinar o sistema a identificar laranjas. Uma vez posto em produção, ao apresentar uma fruta ao programa treinado, ele responderá não com um sim ou um não, mas com uma probabilidade de que a fruta é uma laranja. Então, a primeira fruta tem probabilidade de 95% de ser uma laranja. O morango, 40%. A uva e a banana, 0%. O limão, 50%. E a segunda laranja, 75%. Em geral, dá-se um valor de corte para a probabilidade, fazendo, por exemplo, somente a seleção das probabilidades acima de 60%. Ou seja, o sistema aprendeu a identificar laranjas. Esse processo é chamado de aprendizado de máquina supervisionado, justamente porque existe um operador que supervisiona o processo de treinamento. Mas não somente frutas podem ser identificadas por esse processo. Também expressões faciais como tristeza, medo, raiva e etc. Mais à frente, veremos que esse processo pode ser aplicado a centenas de aplicações, como propaganda e marketing, vendas, detecção de fraudes e muitos outros. Aprendizado não supervisionado. Vamos agora abordar um outro tipo de problema. Partindo de um conjunto de objetos, e sabemos que são frutas, nosso objetivo agora é separar subgrupos que compõem certas características comuns. Não sabemos em princípio que frutas temos no conjunto, mas queremos de alguma maneira separá-las em grupos semelhantes. Vamos tirando fotos de cada objeto, porém nesse caso, diferente do sistema supervisionado, não temos uma variável target e um operador que identifica para o modelo o que é este objeto. Sabemos apenas que são frutas. Nesse caso, queremos treinar o modelo de forma a agrupar geometrias e cores de objetos em grupos. O modelo deverá então captar diferentes grupos de objetos chamados clusters. Como no caso anterior, depois de centenas de fotos, alguns padrões começam a aparecer. Nesse caso, nós definimos que dividiremos o conjunto em 3 clusters. Na sequência, captamos as imagens de uma laranja, um tomate, uma maçã, uma pera e um limão, e o modelo foi captando a sequência de bytes de cada uma das imagens. Após percorrer e registrar todas as imagens, e pelo fato de termos pedido ao modelo para dividi-las em 3 clusters, aparecem os resultados. Uma vez posto o modelo em produção, ao apresentar uma nova fruta, ele responderá não qual fruta é, mas a qual cluster pertence essa fruta. Então note que ao definir 3 clusters, o modelo certamente vai errar, por exemplo, juntando limão com pera e maçã com tomate.
Para tentar resolver isto, deveríamos definir maior número de clusters, talvez fazendo esse número igual ao número de frutas diferentes que podemos ter. Note que o princípio geral da divisão dos dados em dados de treinamento e teste não pode ser facilmente aplicado no aprendizado supervisionado. Esse processo é chamado de aprendizado de máquina não supervisionado porque não sabemos quais são os objetos pré-existentes e não existe um operador que supervisiona o processo. O aprendizado não supervisionado pode ser um objetivo desafiador por si só, porque os dados de entrada para treinar o modelo consistem em conjuntos de valores numéricos sem nenhum target correspondente. Entretanto, ele pode ser muito útil para detectar o que os olhos humanos não conseguem, como, por exemplo, padrões ocultos em casos de fraude. O aprendizado não supervisionado é extensivamente usado em marketing para, por exemplo, fazer segmentação de clientes. O gráfico mostra a relação entre renda e gastos de clientes e a distribuição dos 4 clusters. Poderíamos interpretá-los como os seguintes segmentos de clientes. Cluster 1. Clientes com renda média anual e baixo gasto anual. Cluster 2. Clientes com alta renda anual e médio a alto gasto anual. Cluster 3. Clientes com baixa renda anual, sem tendência nos gastos. Cluster 4. Clientes com renda anual média, mas alto gasto anual. O Cluster 4 claramente é um segmento de clientes em potencial. No entanto, os Clusters 2 e 3 podem ser segmentados ainda mais para chegar a um grupo de clientes-alvo mais específico. Note que neste exemplo somente usamos 2 variáveis, renda e gasto, mas na prática usamos dezenas ou centenas de variáveis para fazer a classificação, como por exemplo, idade, sexo, CEP, produtos comprados e etc. O sistema não supervisionado é aplicado em RH, na seleção de pessoal, detecção de fraudes em sistemas financeiros através de movimentações atípicas, associação entre produtos vendidos em supermercados e muitas outras. Falamos de 2 tipos de aprendizado de máquina, supervisionado e não supervisionado. Mas existe um terceiro tipo, o aprendizado por reforço. Esse é um campo complexo e em franco desenvolvimento em machine learning, e deixaremos os detalhes para outra ocasião. Mas podemos dizer que o aprendizado por reforço é um método de treinamento baseado em recompensar comportamentos desejados ou punir comportamentos indesejados. É a situação de agir a fim de maximizar a recompensa. Por exemplo, considere ensinar a um cão um novo truque, recompensando ou punindo se ele faz a coisa certa ou errada. O aprendizado por reforço é um tipo não supervisionado que aprende com o ambiente em que executa sua tarefa. Primeiro é concebido um método de recompensar os comportamentos desejados e punir os comportamentos negativos. Valores positivos são atribuídos aos comportamentos desejados, para fornecer reforço positivo, e valores negativos a comportamentos indesejados, para reforço negativo. Veja aqui o algoritmo DeepMind desenvolvido pela Google jogando o Atari Breakout. O algoritmo não conhece nada sobre o jogo, sendo orientado apenas para fazer o maior número de pontos possível. Ele vai percebendo as jogadas certas e erradas e assim vai entendendo como ganhar pontos. Após 10 minutos de jogo, o algoritmo tenta rebater a bola, porém ainda está muito pouco treinado e erra várias jogadas.
mas depois de 120 minutos ele joga como um expert. Mas o mais impressionante acontece depois de 240 minutos, quando ele percebe que cavar um túnel na parede é a maneira mais eficiente de ganhar o jogo. As aplicações de aprendizado por reforço ainda são assunto de pesquisadores, mas não há dúvida do impressionante potencial que ele demonstrou ao vencer os melhores jogadores em jogos como xadrez e Go. Nesse segmento, vimos 3 tipos de aprendizado. Podemos resumi-los na figura. O aprendizado supervisionado tenta predizer uma certa quantidade ou uma classe. Ele usa resultados conhecidos para descobrir novos resultados. Isto é, há uma variável target. O aprendizado não supervisionado tenta entender os dados. Não procura valores específicos, isto é, não há uma variável target. Procura estruturas e padrões não usuais, isto é, que não são facilmente visíveis. O aprendizado por reforço usa um agente que vai aprendendo uma série de ações à medida que comete erros ou acertos.